ou seja, para nós o cliente está ligado ali, ele precisa receber energia, seja ele cativo ou não. Então, isso não havia diferenciação e a própria legislação nem permite isso, né? Muitas vezes, às vezes a gente é abordado por algum cliente que é cativo perguntando sobre isso. Pô, mas se eu mudar essa relação, como é que fica? Ela fica exatamente do jeito que está, ou seja, ninguém vai tratar diferentemente um cliente por ele ser livre ou por ser cativo, e nem a legislação permite que isso seja feito. Que ações a gente faria para reduzir essa frequência e duração de interrupções? Essa é uma lista extensa que vai desde se fazer os planos, de fato, né, os planos de expansão, de reforço e de manutenção, né? Todos os agentes do setor, sejam eles de geração, de transmissão ou de distribuição, precisam fazer isso. Implantar redes com tecnologia mais avançada, existem redes aéreas com tecnologias mais avançadas que são menos suscetíveis a agentes externos. As redes subterrâneas é um debate grande, principalmente em grandes centros como São Paulo. O grande problema é como financiar isso, que hoje uma empresa de distribuição só recebe dinheiro da tarifa. Então, se todo o investimento no subterrâneo e há o quilômetro de rede subterrânea para implantar às vezes 5 ou 10 vezes mais caro do que uma rede aérea, se for feito só pela concessionária, isso vai ter um resultado, um impacto grande nas tarifas. Maior flexibilidade operativa, ou seja, as redes precisam estar mais interligadas, mais ligadas para proporcionar, vamos dizer, caminhos alternativos que essa energia percorra. Uma maior automatização, uma cada vez maior, já é grande, principalmente na transmissão, mas na distribuição ela precisa avançar, né? Sistemas de supervisão que sejam decisores de fato, né? Que possam reconfigurar os sistemas de energia e dar soluções mesmo sem a atuação do operador, né? Isso ainda precisa evoluir bastante aqui no Brasil. Uma gestão operacional interna e externa muito integrada. Quando eu digo externo, é que determinados eventos uma empresa não consegue resolver sozinha. Se uma área sofrer uma situação como, por exemplo, houve um desmoronamento lá, deslizamento de terra na região serrana do Rio, sozinha uma empresa não consegue resolver. Então, a integração com prefeituras, defesa civil, corpo de bombeiros, é muito importante num momento como esse, né? A tarifa em função da qualidade, essa é uma discussão importante, porque é também não só premiar aqueles que têm uma boa qualidade, mas ter recurso suficiente para colocar essa qualidade na rede, né? Essa é uma discussão de longos anos, né, de quanto de fato custa reduzir um ponto no índice de duração e de frequência de interrupção e como isso se reflete em tarifa. E, eu diria, um novo processo de inteligência fiscalizatória. Na realidade, essa questão da regulação traz, como vocês sabem, uma assimetria de informação entre regulador e empresas, né? Hoje, esses indicadores, quase todos, são apurados diariamente pelas empresas, em que pese o fato de que precisam ser oficialmente enviados depois de 2 meses para a ANEEL. Hoje seria possível essa troca de informações de forma a detectar problemas que eventualmente estejam ocorrendo em uma ou outra empresa com bastante antecedência. Então, esses métodos mais sofisticados de fiscalização e também de sistemas poderiam ajudar na melhoria da qualidade. Bom, agradeço a vocês pelo convite, fico à disposição. Obrigado. Estou aqui para falar um pouco aí do ambiente do mercado livre de energia, né? Onde migramos para esse mercado de energia em meados de agosto de 2010, onde nesse primeiro momento tivemos uma economia interessante, em torno de 6%, né? Redução em relação ao mercado cativo, né? Comparando com a AES. O grande ganho nisso daí, acredito eu, é isso. Hoje eu tenho uma flexibilidade, né? Eu tenho pelo menos uma maneira de negociar. A MTC, ela hoje mantém-se, então,
com um contrato, 50% da energia contratada no longo prazo, com os outros 50% no mercado aí de curto prazo, comprando aí no mercado spot a preço de PLD. Eu agradeço pela oportunidade aqui e um abraço a todos. Continuando a nossa programação, eu gostaria de lembrar aos que estão aqui presentes na plateia e também aos que estão nos assistindo pela internet que o e-mail para perguntas é o contato@bioenergias.com.br. E o nosso próximo palestrante é sócio-diretor da Bioenergias e é o Alessandro Castro. Alessandro, vem para cá. Boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Vou tentar ser breve, porque temos aí ainda um show na sequência aí da minha apresentação e estamos também no finalzinho, eu acho que vocês já estão meio cansados de números aí. E eu vou apresentar mais um pouco de números para vocês, a gente vai fazer um breve relato aí do mercado de energia no ano de 2011, ver o que está acontecendo em 2012 e já aproveitando que foi divulgado o Plano Decenal de Energia da EPE para período 2012 e 2021, a gente vai mostrar também algumas projeções que a EPE está fazendo nesse Plano Decenal. Depois a gente vai falar, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a MP 579, que foi lançada recentemente pelo governo federal e que está trazendo uma certa discussão no setor, basicamente devido às reduções que ela está impondo dentro dessa MP de custos na tarifa dos consumidores finais. Então, vamos lá. Então, primeiro, um breve relato do que aconteceu em 2011. Nós fechamos o ano de 2011 com uma carga de 56,5 gigawatts médios, onde 74% dessa carga estava no ambiente de contratação regulada e 26% dessa carga no ambiente de contratação livre. O ambiente de contratação livre dentro da CCE é dividido em diversas componentes. A componente vermelha é o mercado livre propriamente dito, ou seja, são dos consumidores livres que compram sua energia de fontes convencionais. Então, em 2011, esse mercado ficou em torno de 9,1 gigawatts médios, que representa aí 16% da carga. Na sequência, nós tivemos a carga dos autoprodutores de energia, ou seja, são os consumidores de grande porte que, devido a questões de custos de energia no passado, resolveram investir em seu próprio fornecimento de energia elétrica. Normalmente são autoprodutores que estão ligados à construção de grandes usinas hidrelétricas no país. Esse mercado representa em torno de 3,4 gigawatts médios, que representou 6% do mercado em 2011. Depois nós vimos com o mercado de fontes especiais, ou seja, são os consumidores livres especiais que compram energia de fontes incentivadas. Esse é um mercado que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre ele. É um mercado que tem tido um crescimento bastante acentuado nos últimos 3 anos. Ele ainda representa 2% da carga, mas, se a gente analisar em termos, já 1,1 gigawatts médios de carga já é um consumo bastante expressivo. Se considerarmos que são também normalmente vinculados a cargas de menor porte. CRG são a CCE classificou esse grupo como mercado livre, mas são os consumidores que são atendidos diretamente por geradores. São consumidores, por exemplo, tipos consumidores de grande porte, de industriais de grande porte do Nordeste, que são atendidos diretamente pela Chesf, e alguns consumidores de grande porte do Norte são atendidos diretamente pela Eletronorte. E, por último, exportação e importação, que ficou em torno de 0,3% no ano passado. Então, essa é a cara do mercado no ano de 2011. Aqui é só uma outra forma de mostrar, mas já estendendo um pouco mais o nosso horizonte. Analisando o que aconteceu desde 2009.
Então, o mercado ele tem tido crescimentos representativos desde 2009, mostrando uma recuperação, principalmente em relação ao mercado do ano de 2008, que foi um mercado que praticamente não teve crescimento. O crescimento industrial foi negativo, inclusive, e o Brasil acabou tendo um crescimento residual, dado ao forte crescimento que estava existindo e ainda existe já de um bom tempo do mercado residencial e mercado comercial. Agora, um ponto que é importante, né? Em 2011, o mercado cresceu 1,8 gigawatts médios. Isso daí, se a gente for transformar em números de, por exemplo, de uma usina hidrelétrica de grande porte, a gente estaria mais ou menos com um fator de capacidade de 0,5, significaria uma hidrelétrica de torno de, eu coloquei errado ali, em torno de 3,6 gigawatts de potência. Ou seja, em 4 anos, a gente estaria aí com a necessidade de praticamente uma nova Itaipu. Quando a gente for analisar os números da EPE, a gente vai ver que a EPE está bem mais otimista do que esse crescimento que nós tivemos aí em 2011. Ela está prevendo aí um crescimento na faixa de 3 gigawatts médios por ano ao longo dos próximos 20 anos, dos próximos 10 anos. O crescimento do mercado livre. O mercado livre de 2010 em relação a 2009 teve um crescimento de 15,7%, um crescimento bastante expressivo, basicamente retomada de carga e também migração de consumidores, porque foi um período aí também em 2010 e 2011 com tarifas, preços atrativos no mercado livre, né? Já o ACR ele tem um crescimento menor, né? O crescimento dele em 2010 foi de 5,6%, e em 2011 está em torno de 5,5%, de 2,6%. Então, o crescimento total do mercado de 2010 em relação a 2009 foi de 8%. Então, ele foi fortemente alavancado pelo crescimento do mercado livre. Aqui também são outros números que mostram aí o total, né, o crescimento total nesse período, ou seja, o mercado livre aí representou entre 2009 e 2011 praticamente 46% do crescimento do mercado como um todo. Então, apesar do mercado livre ele representar 26% do mercado como um todo, os últimos crescimentos realmente têm sido mais elevados do que a taxa de crescimento. A representatividade do crescimento tem sido mais elevada que as taxas de crescimento. Um ponto que é bem interessante é o crescimento do mercado livre. Óbvio, o mercado livre não tem um consumidor residencial, tem uma quantidade menor de consumidores industriais, então, normalmente, ele é muito vinculado ao crescimento do consumidor industrial. Já o ambiente regulado, como eu falei anteriormente, a gente vai ver, inclusive, nos números que a EPE divulgou recentemente, o ambiente regulado tem sido realmente lastreado, o crescimento do ambiente regulado tem sido lastreado pelo crescimento do consumo residencial e comercial. Esses números são números do anuário estatístico da EPE, já saiu agora o anuário de 2012, que refere-se ao ano cheio de 2011. Então, a gente pode verificar aí o consumo total por classe. Então, a gente está tendo aí, ao longo desse período aí de 4 anos, uma taxa de crescimento de 5,6% ao ano para o mercado residencial, uma taxa de crescimento de 5,8% ao ano para o comercial e uma taxa de crescimento de 1,3% ao ano para o industrial. Isso daqui considerando todos os consumidores cativos e consumidores livres. Agora, se a gente separa o consumo por classe no ambiente regulado, no ambiente livre, óbvio, no caso do residencial, o consumo é o mesmo, não existe consumidor livre residencial. No consumidor comercial, em torno de 5,3%, e o crescimento do industrial, que está hoje no mercado cativo, nesse período, tem sido em torno de 0,7% ao ano. Já no mercado livre, a taxa de crescimento comercial está em torno de 19,7%. Aqui é uma mistura de crescimento realmente de carga e também obviamente, aqui de migração de consumidores do ambiente cativo para o ambiente livre. E uma taxa de crescimento aí de 1,7%. Então, aí, essa é a cara aí do crescimento aí nos últimos anos aí no Brasil. Bom, agora a gente vai falar sobre o número de agentes, né?
Essa é uma informação bastante interessante. O número de agentes tem crescido praticamente de forma exponencial no Brasil nos últimos anos, e foi motivo de preocupação da CCE e da ANEEL nos últimos meses, e que levou, inclusive, até a publicação de uma audiência pública para a tentativa de estabelecer um novo agente no setor chamado comercializador varejista. A preocupação, tanto da ANEEL quanto da CCE, é exatamente esse crescimento elevado do número de consumidores especiais nos últimos anos, né? E a tendência desse mercado, o Felipe mostrou na apresentação anterior deles, e se vocês quiserem também, a apresentação que eu fiz nesse mesmo evento no ano passado, a gente detalha um pouquinho a expectativa de mercado, vamos dizer assim, reprimido, mercado potencialmente livre. É um mercado muito grande e, obviamente, esse mercado é um mercado de consumidores de pequeno porte. Então, se a gente está falando aí de entre 5 e 10 gigawatts de potencialmente livres que esse mercado tem, a gente está falando aí alguma coisa entre 10 mil, 20 mil, até 30 mil consumidores. Então, assim, num evento extremo, digamos que ao longo aí dos próximos 5, 10 anos, todos esses consumidores venham a migrar, a gente estaria aqui com a CCE tendo que trabalhar aí com um número de agentes aí de 10, 15, 20 mil agentes. Então, isso daí traz um custo operacional muito grande para a CCE, e eles imaginaram a criação do comercializador varejista, ou seja, um comercializador que representaria essas cargas, como já era feito até antigamente, ainda existem algumas representações, mas com já determinadas obrigações adicionais e, inclusive, desburocratização de alguns processos que até são impeditivos da migração dos consumidores do ambiente regulado para o ambiente livre. Então, esse daqui é o número de consumidores ao final do ano de 2010, ou seja, um crescimento realmente bastante expressivo. E aqui a gente mostra o número de consumidores livres, ou seja, eu explodi os consumidores livres mais consumidores livres especiais, mostrando aí realmente um crescimento exponencial desde 2004 até dezembro de 2011. Tá? Bom, agora nós falamos do ano de 2011, vamos falar um pouquinho do ano de 2012. O que está acontecendo agora no ano de 2012 com a carga? A carga está tendo, apesar da gente ter vamos dizer assim, um desempenho bastante moderado do PIB esse ano, a carga tem crescido de forma até bastante interessante. Você veja, comparando o período de janeiro a julho deste ano com janeiro a julho do ano passado, a carga cresceu em torno de 3,9%. De novo, o ACL com uma taxa de crescimento maior do que o ACR, o ACL em torno de 4,8% e o ACR em torno de 3,6%. Aqui é o crescimento, o comportamento do mercado mês a mês dividido por ambientes de contratação. Praticamente houve um ligeiro aumento da participação do mercado livre no mercado como um todo, ou seja, provavelmente uma migração maior que está ocorrendo nesse período. Isso a gente vai poder verificar exatamente no próximo slide que eu vou mostrar, que é o que aconteceu entre dezembro de 2011 e julho de 2012 no número de consumidores no setor, que é esse slide. Ou seja, nós passamos de 1.645 de agentes da CCE no ano de dezembro de 2011 para 2.058 agentes em julho de 2008. Esses são números, praticamente todos esses números aí têm a fonte, são dados obtidos da CCE, são relatórios públicos que a CCE disponibiliza. Então, realmente, é um crescimento forte que, obviamente, traz todos os impactos do ponto de vista operacional para a CCE e para o mercado, um crescimento maior do mercado livre em relação ao mercado regulado. Bom, então vimos 2011, 2012, agora vamos dar uma olhadinha no que a EPE está imaginando para os próximos 10 anos. Então, foi lançado recentemente, ainda numa versão preliminar, a EPE disponibiliza o plano decenal de expansão todo ano, mais ou menos no período de agosto e setembro, para um processo de consulta pública, onde todos os agentes do setor, toda a sociedade interessada pode participar, discutindo e debatendo esses números. E a EPE tem sido bastante otimista nos últimos anos e espera-se aí um crescimento para 2012 em torno de 4,4% da carga.
O crescimento de 2013 e 2014, muitas vezes a gente se assusta com os números, mas aí é uma questão técnica de interligação do sistema isolado Manaus-Amapá, o sistema interligado nacional. Então, ou seja, eu vou receber uma carga adicional, né? A gente poderia ficar preocupado, estou recebendo uma carga adicional, não, mas eu também estou recebendo uma geração adicional. Tudo bem que essa geração ela é muito lastreada em óleo diesel e óleo combustível, mas também está vindo uma geração junto. Mas a taxa média de crescimento aí que a EPE está considerando para os próximos anos é alguma coisa em torno de 4% ao ano. Tá? Que, se a gente for analisar, são até números bastante moderados em relação ao que vinha sendo apresentado nos últimos planos decenais. Tá? Agora, o que isso significa? Mesmo com esse número, vamos dizer assim, moderado, isso daí significa um aumento de mercado, um aumento de capacidade de atendimento desse mercado de 3 gigawatts médios por ano. Ou seja, em 3 anos, 3 gigawatts médios representa mais ou menos uma usina hidrelétrica de entre 5 e 6 gigawatts de potência instalada. A gente está falando em 3 anos uma Itaipu nova no Brasil. Tá? Então, a gente realmente tem que... A EPE ela trabalha com a expectativa de mercado, só que todo o trabalho do plano decenal, é um trabalho muito importante do plano decenal, vem na sequência de verificar o seguinte: eu tenho recursos disponíveis para atender essa carga? Tá? Então, é o trabalho normalmente dividido em capítulos. O capítulo sobre geração é um capítulo bastante importante, assim como também o de transmissão, porque não adianta também eu fazer toda a geração, normalmente uma geração hidrelétrica, ela está ligada a empreendimentos de grande porte e distantes do centro de carga, ou seja, eu preciso também de ter uma transmissão robusta associada a essa geração.